Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade da aula anterior, que abordava a soma dos termos de uma PG infinita. A primeira questão da PUC de São Paulo dizia: um pêndulo oscilando, ele percorre sucessivamente 18 centímetros, 6 centímetros, 2 centímetros e aí continua infinitamente. A soma dos percursos até o repouso é quanto? Bem, quando a questão pede a soma dos percursos até o repouso, ela quer, na verdade, que você some esses percursos, essas distâncias, infinitamente. Por que é uma soma infinita? Porque nós não sabemos em que momento o pêndulo parou. Então a gente subentende que ele ficou oscilando até o infinito. Observem que a sequência 18, 6 e 2, ela forma uma PG. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer a soma dos termos de uma PG infinita. Para isso, vamos perceber que o primeiro termo a ser somado é 18 e que a razão é 1 sobre 3. Por que a razão é 1 sobre 3, né? É só a gente lembrar que para encontrar a razão de uma PG, eu pego um número e divido pelo anterior. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o 6 sobre o 18. Esse 6 sobre 18, ao simplificar por 6, a gente obtém a fração 1/3. Desse modo, se a razão é 1/3, eu vou pegar a fórmula da soma da PG infinita. Nós sabemos que a soma é o primeiro termo sobre 1 menos a razão, e a gente vai substituir. Então, a soma vai ficar o primeiro termo, que é 18, sobre 1 menos a razão, que é 1/3. Ok. Esse 1 menos 1/3, a gente vai precisar igualar os denominadores, já que nós temos aí uma subtração de frações. Para isso, o que eu faço? Eu vou pegar e fazer da seguinte maneira. Eu reescrevo o 1 como sendo 3 sobre 3. Então, a soma vai ficar 18 sobre 3/3 menos 1/3. 3/3 menos 1/3 dá 2/3. Desse modo, a soma seria 18 dividido para 2/3. Isso é uma divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ficará 18 vezes 3 sobre 2. Você pega 18 vezes 3, dá 54, dividido para 2, dá 27. Então, a soma dos percursos percorrido aí por esse pêndulo até parar, ela é um percurso total de 27 centímetros. E com isso, a resposta correta nessa questão é o item C. A segunda questão. Uma substância radiativa, em seu processo de desintegração, libera 180 gramas de material radiativo na primeira semana, 60 gramas na segunda semana, 20 gramas na terceira semana, né? E assim por diante, até que toda a substância radiativa se desintegre, formando a sequência, que a gente observa que é uma PG infinita, de termos 180, 60 e 20. Quando isto ocorrer, ou seja, quando toda a substância tivesse desintegrado, o total de material radiativo liberado em gramas é quanto, né? É igual a quanto? Observemos que eu quero, na verdade, para eu calcular o total de material radiativo liberado, eu vou ter que somar a quantidade de material radiativo liberado a cada semana. Então, a gente vai ter que pegar 180, mais 60, mais 20, mais infinitamente. Com isso, a gente vai ter a soma dos termos de uma PG infinita. Nesta soma dos termos de uma PG infinita, eu percebo que o primeiro termo a ser somado é o 180, que é a quantidade em gramas liberado, né, na primeira semana de material radiativo, e a razão 1/3. Lembrando que para encontrar a razão, basta que eu pegue um termo dividido pelo anterior. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o 20 dividido pelo 60, a fração 20 sobre 60, que quando eu simplificar por 20, eu obtenho a fração 1/3. Desse modo, o que eu faço aqui? Eu pego a fórmula da soma dos termos de uma PG infinita. Então, a gente tem que a soma é o primeiro termo sobre 1 menos a razão, e nós vamos substituindo os valores. Então, você pega o primeiro termo, é 180, sobre 1 menos a razão, que é 1/3. Esse 1 menos 1/3, nós já sabemos como é que resolve. Eu reescrevo 1 como sendo 3 sobre 3. Desse modo, a soma vai ficar 180
sobre 3 sobre 3 menos 1 sobre 3. Essa subtração, 3 sobre 3 menos 1 sobre 3, dá a fração 2/3. Então, nós temos que a soma será 180 dividido por 2/3. É uma divisão de fração. Repete a primeira, então repete o 180 e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. E agora a gente vai pegar e multiplicar 180 por 3 sobre 2. 180 vezes 3 dá 540, dividido para 2 dá 270. Desta forma, a soma, que vai me dar o total de material radioativo liberado é de 270 gramas e nós temos como resposta correta o item C também nessa segunda questão. Dando continuidade à terceira questão da UFC, pergunta qual é a solução da equação x mais x sobre 3 mais x sobre 9 mais x sobre 27 mais até o infinito, igual a 60. O que você pode observar? Nós temos uma soma. Essa soma ela aborda uma PG infinita. É uma PG porque x sobre 3 e x sobre 9 formam uma PG. E é infinita porque tem as reticências lá no final, indicando que ela segue até o infinito. Essa soma de PG infinita está dando igual a 60. E quando a questão pergunta qual é a solução, na verdade ela está perguntando qual é o valor de x. Então eu tenho que encontrar o x dessa questão. Para isso, inicialmente, eu vou calcular a sua razão. E vamos lembrar que para encontrar a razão de uma PG, eu pego um número, divido pelo anterior. Então você pode pegar, por exemplo, o segundo termo, que é x sobre 3, dividido pelo primeiro termo, que é x. Nesse processo de divisão de fração, eu vou repetir a primeira. Então você vai repetir o x sobre 3 e multiplicar pelo inverso da segunda. Como a segunda fração é x, o inverso de x, vamos lembrar que esse x possui 1 embaixo, então o inverso de x é 1 sobre x. Corte os x e aí vai sobrar que a razão é 1 sobre 3. Sabendo que a razão é 1/3, vamos observar que o primeiro termo dessa PG é x e vamos observar que a soma infinita está dando 60. Como a gente quer encontrar o valor de x, pega a fórmula da soma infinita e vamos substituir. Então, no lugar da soma, coloque 60. Isso é igual ao primeiro termo, que é x, sobre 1 menos a razão, que é 1/3. Esse 1 menos 1/3, a gente reescreve o 1 como sendo 3 sobre 3, e aí o restante é só repetir, como vocês podem observar, A gente só repetiu os demais termos. Resolvendo 3 sobre 3 menos 1/3, nós obtemos 2 sobre 3. Então agora a gente tem 60 igual a x sobre 2/3. O que eu posso fazer? Eu posso colocar o 1 embaixo do 60 e fazer produto dos meios pelos extremos. É uma estratégia, se você quiser fazer assim, Outra estratégia é lembrar que o x sobre 2/3 é uma divisão de fração. E aí você pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Para isso, repita 60 igual, Então o primeiro termo é x vezes o inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Agora sim, multiplique. X vezes 3 dá 3x. Então fica 60 igual a 3x sobre o 2. O passo seguinte agora é fazer produto dos meios pelos extremos. Bote 1 embaixo do 60 e aí vamos lá. 1 vezes 3x dá 3x igual a 60 vezes 2 dá 120. Se 3x é igual a 120, então o x é 120 dividido para 3, que vai dar então 40. Portanto, a solução dessa equação, o valor de x é 40, e a resposta correta então seria o item B. A quarta questão da PUC do Rio Grande do Sul. A soma dos termos da sequência infinita A sobre 3, A sobre 9 e assim infinitamente. É quanto? Bem, o que nós temos aí, a questão já é bem direta, Ela pede a soma dos termos de uma sequência infinita. Esta sequência é uma PG, então a gente quer a soma dos termos de uma PG infinita, onde o primeiro termo é A e a razão é 1 sobre 3.
Por que que a razão é 1 sobre 3, né? É só nós observarmos, por exemplo, que o primeiro termo é A e o segundo termo é A sobre 3. Então você vê que o segundo termo, na verdade, é o primeiro dividido para 3. Dividir para 3 é tirar a terça parte, ou seja, com isso a razão é 1 sobre 3, que é equivalente à terça parte. Pega então a fórmula da soma da PG infinita, que nós já sabemos, e vamos substituir. No lugar do primeiro termo, coloque A sobre 1 menos a razão, que é 1 terço. 1 menos 1 terço, a gente vai reescrever. Esse 1 eu escrevo como sendo 3 sobre 3, por isso ficaria A sobre 3 sobre 3 menos 1 terço. 3 menos 1 dá 2 sobre 3, portanto a soma ficaria A sobre 2 terços. Esse A dividido para 2 terços é uma divisão de frações. Repete a primeira, que é o A, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Então ficou A multiplicado por 3 sobre 2. A vezes 3 dá 3A sobre 2. Portanto, a soma desses termos é 3A sobre 2. E dessa forma a gente percebe que a resposta correta é o item E. A quinta questão, bem simples, né? Qual o valor da soma infinita? 2 mais 1 sobre 2, mais até o infinito. Nós queremos então, como a questão fala de maneira bem direta, somar os termos dessa sequência infinita. Essa sequência infinita é uma PG, onde o primeiro termo é 2 e a razão é 1 sobre 2. Por que a razão é 1 sobre 2, né? Você pode observar, por exemplo, que o segundo termo, o 1, é metade do primeiro. Metade, no caso, aí seria equivalente à fração 1 sobre 2. Outra forma, você pode dividir o segundo termo pelo primeiro. 1 dividido para 2, de maneira bem direta, você já obtém a fração 1 meio. Pega a fórmula da soma dos termos da PG infinita e vamos substituir. No lugar do primeiro termo, eu coloco 2 sobre 1 menos. No lugar da razão, coloco 1 sobre 2. Nós temos que resolver esse 1 menos 1 meio. Para isso, eu posso reescrever o 1 como sendo 2 sobre 2 e o restante só repete. 2 sobre 2 menos 1 sobre 2 dá 1 sobre 2. Então, ficaria que a soma é 2 dividido por 1 meio. 2 dividido para 1 meio é uma divisão de frações. Repete a primeira, que é 2, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. E agora é só multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 4 dividido para 1 dá 4. Desta forma, o valor da soma infinita que nós temos aí vale 4. Assim eu finalizo essa videoaula, onde a gente corrigiu a atividade que abordava a soma dos termos de uma PG infinita.